Olá, eu sou Henrique Pires e agora vocês estão chegando ao Templo Dzongkwan, na cidade de São Paulo, onde vamos dar início ao nosso quadro do Budismo Sem Dúvidas. Eu, professor e tradutor deste templo há 7 anos, contando com a ajuda do nosso querido mestre Zhihan e também da mestra Intsu, vamos nos esforçar para reunir perguntas e sanar as suas dúvidas sobre a prática budista, com curiosidades e dicas para que todos possam aprender e evoluir melhor. Começamos hoje. Mas calma, também não vai ser necessário decorar todos esses livros, pelo menos não agora. O que nós queremos aqui é uma ideia mais simples, oferecer como se fosse uma ponte que um humilde tradutor vai buscar criar entre vocês e as ideias talvez mais nebulosas, porém importantes, que temos no ensinamento do Buda. Nossa primeira questão, ainda hoje, é sobre quão importante pode ser isso, estudar budismo. Algumas pessoas pensam, mas veja, não é só sentar e meditar? Não é apenas isso? Tantos e tantos livros e conhecimentos, não seria só um acúmulo desnecessário de conhecimento? Qual a função ou qual a importância de tirar suas dúvidas sobre o budismo? Muito bem, eu gostaria de convidar vocês a imaginar um exemplo bem fácil. Pensem em uma pessoa que está começando ou planejando uma viagem longa. É uma viagem agradável para um destino formidável, só que é uma viagem também de difícil trajeto. Talvez por mar, talvez por terra, mas agora imaginem que essa pessoa, embora muito esforçada, dotada de bom transporte, bons companheiros, muita energia, não tenha GPS, nem mapa, nem nada para guiá-la. Será que essa viagem tem boas chances de dar certo? Na perspectiva budista, não tanto. Buda e seus ensinamentos podem ser considerados como mapa e compasso, como nosso GPS da prática espiritual. Então, ter clareza sobre os métodos, ter clareza sobre o treinamento, ter clareza sobre como fazer para ir até tal direção, isso é fundamental para que cheguemos em segurança no nosso destino. Então, há sutras budistas onde o Buda explica que o esforço, embora importante, por si só não resolve. Esforço sem sabedoria pode ser comparado através da seguinte metáfora, uma metáfora dos sutras budistas. É como se alguém bem intencionado juntasse grãos de areia, cozinhando numa panela de pressão para fazer arroz. E o Buda pergunta: monges, essa pessoa pode cozinhar a areia por muito tempo, com muito esforço. Em algum momento ela vai ter arroz ou não? Não, os monges dizem. No outro exemplo ele pergunta: e se uma pessoa com ainda mais esforço trançar areia para fazer uma corda? Será que vai chegar em algum lugar? E os monges também: não, Buda, é impossível porque ela não entende como faz aquilo. E esse é hoje o nosso propósito e é o nosso propósito nesse quadro. Discernir e entender quais são os materiais necessários, quais são os conhecimentos necessários, quais são os procedimentos mais benéficos para que a gente chegue no nosso objetivo. O objetivo do budismo: mais paz, mais sabedoria. Se ainda não ficou claro, para dar um exemplo bem tradicional, há uma história onde certa vez alguns alunos recém-chegados na ordem monástica do Buda perguntaram o seguinte: como faz um iniciante, uma pessoa nova, que ideias ou que ferramentas ela deve ter para alcançar um nível de despertar, de sabedoria igual ao do Buda? Bom, são muitas as respostas possíveis. E o Buda, como bom professor, nessa ocasião, ele ofereceu 1, 2, 3, 4 itens fundamentais. Primeiro, associar-se a bons companheiros e professores espirituais. A ideia é que sozinho a maioria das coisas é mais difícil. Todos nós humanos precisamos de um pouco de ajuda.
para aprender com os que já estão há mais tempo, para contar com certas correções quando necessário. Aqui no templo temos a ajuda do nosso mestre Zihan, um bom professor, e é claro, agora vocês contam com a ajuda dos nossos amigos e companheiros da equipe Dzongkwan. Porém, não basta só um professor, não basta só um companheiro espiritual. Buda dizia, o segundo item, bom, você tem que ouvir, e ouvir muito, estudar os ensinamentos. É divertido, é muito interessante notar que na época eles não tinham vídeos e não tinham textos. Então, a palavra ouvir, usada pelo Buda, é sinônimo de estudar nesse contexto. Se alguém tem contato com as ideias, aos poucos vai podendo abrir a sua mente. Ideias novas, outras formas de avaliar o mundo e avaliar a si. Esse seria um dos fundamentos. O segundo. Número 3. Alguém tem boa ajuda? Aprendeu bastante? E o que mais pode fazer? Refletir. Refletir e ponderar. Porque a nossa ideia não é decorar livros, nem tampouco acreditar por fé cega. Entendem? Se uma pessoa não julga, não tem discernimento próprio, então pode-se dizer que ela apenas está repetindo o que lhe disseram. Não é mais do que um gravador. Porém, se alguém passa a questionar e buscar qual é o valor, qual é a validade dessas ideias, como elas se aplicam na minha vida, através dessa reflexão, desse questionamento, desse pensamento crítico, os ensinamentos budistas começam a ser trazidos e incorporados ao cotidiano. Mais do que isso, eles passam a ser devidamente apropriados pela pessoa. Não queremos fé cega, mas queremos boas perguntas. Professores, aprendizado, reflexão e, ao fim, Buda sugeria: se vocês têm isso, então vocês precisam colocar em prática. É necessário exercitar em prol de alguma transformação, fazer algo diferente, treinar a mente em emoções positivas, em ideias e valores nobres, mas é preciso fazer algo no mundo. Então, a prática é o nosso último fator e é também o objetivo por detrás desses vídeos. Queremos que assim, com bons estudos, boa ajuda, boas reflexões, vocês possam praticar melhor. Sejam bem-vindos e tragam as suas perguntas. Esse é apenas o começo.